Histórias do caminho, a sensibilidade das plantas nos dois planos da vida. O Deus bom, justo e misericordioso, nosso Pai amantíssimo, nos concede tantas benesses para atingirmos a plenitude em amor. Mesmo em um planeta de provas e expiações, como a Terra, existem tantas maravilhas da natureza para que o ser humano progrida rumo ao infinito. Para tanto, em nada temos o direito de desrespeitar esses recursos necessários à vida, o sacrifício da natureza, em produzir para nos auxiliar a manter a vida. Por isso tudo deve ser usado com equilíbrio. Tudo que está na natureza é dádiva concedida por Deus. Portanto, o respeito com a natureza é também uma importante mudança de consciência, que demonstra respeito com Deus, quando fazemos o uso do necessário e com aplicação para o bem, jamais para os excessos ou para o uso improfícuo ou viciante destes recursos. Uma vez que essas benesses são a expressão desse amor que somente Deus tem por nós. A sensibilidade das plantas nos dois planos da vida. Em 1943 veio a lume o livro Nosso Lar, ditado a Chico Xavier pelo espírito André Luiz, contendo descrições pormenorizadas da vida e atividades dos espíritos nas regiões e paisagens do mundo maior, de acordo com o grau evolutivo atingido por esses espíritos. A narrativa, que pela primeira vez descreve a existência de cidades e colônias povoadas por espíritos dedicados às mais diversas tarefas, no espaço que circunda o nosso planeta Terra, faz também várias referências a formosos jardins, bosques e plantas, bem como a cidades de vida organizada com serviços os mais diversificados. Constata-se, desde logo, que, nas diversas moradas do Pai, conforme o prometido pelo Cristo, a suave presença de plantas, folhagens, belos e aromáticos arvoredos, roseirais de indescritível beleza, ambientes de música e harmonia constituem um fator constante. Dir-se-ia que as plantas e flores, essas prestimosas e encantadoras companheiras do ser humano, não se limitam a enriquecer a vida somente no plano da matéria mais densa, mas também acompanham a humanidade como um todo, mesmo após a passagem pela morte, apresentando-se em feições, matizes e aromas de uma forma cada vez mais etérea e espiritualizada. Até mesmo nas inóspitas e sombreadas regiões do umbral, onde se domiciliam os espíritos nas condições evolutivas menos felizes, sua presença marcante é condicionada pelo meio. Tudo na vida é energia, transformação, renascimento, ascensão e luz. Nada se perde e tudo avança de conformidade com os desígnios de Deus, dentro dos processos evolutivos que orientam o rumo dos seres criados. Com relação à vida das plantas no plano extrafísico, muitas revelações surpreendentes chegaram ao conhecimento de todos nós, através da mediunidade de Chico Xavier. Podemos verificar a secreta e insuspeitada sensibilidade dos vegetais reagindo aos processos da vida, tanto na Terra como no mundo maior. De resto, aparelhamentos mais sensíveis, criados pela técnica do homem, registram poligraficamente as reações das plantas às influências do meio e às intervenções e sentimentos humanos, de forma a não pairar qualquer dúvida fundamental às manifestações de sensitividade do complexo mundo vegetal que nos cerca. Acerca dessa transcendente questão, os espíritos superiores prestaram valiosos e significativos esclarecimentos. O Invisível no Visível, entrevista do venerando apóstolo do amor e da mediunidade Francisco Cândido Xavier, ao repórter Fernando Vor. Como explicar que as plantas manifestam sensações semelhantes às da pessoa que as cuida e ama, conforme se comprova através de polígrafos ligados à planta através de 2 eletrodos, mesmo que essa pessoa esteja a quilômetros de distância? Caro Fernando, devo explicar a você que responderei às suas perguntas, ouvindo o nosso devotado Emanuel, a quem posso e devo atribuir a autoria dos conceitos emitidos, especialmente agora, em que de corpo físico menos apto para qualquer esforço mental, tenho tido mais facilidade para ouvir o nosso amigo da vida maior que, com toda a certeza, por amor à nossa doutrina de luz, e não por méritos que não possuo, tem me favorecido de modo mais amplo, sempre que os assuntos se reportem aos temas espíritas cristãos, com mais reforço de amparo, suprindo-me as deficiências naturais em evidência maior com a diminuição das possibilidades de minha saúde física. Feito o esclarecimento, iniciemos as respostas de nosso amigo da espiritualidade. O fenômeno da empatia está presente em todos os seres e em todos os domínios do universo. Isso quer dizer que, também telepaticamente, nós afetamos as plantas? Todo ser organizado é sensível ao campo magnético da criatura que se lhe faça mais próxima.
Experiências feitas nos Estados Unidos, no árido deserto de Mojave, com aparelhos de áudio-sinal e biosinal acoplados às plantas da região, revelam emissões de sons organizados e inconfundíveis, provindos da Ursa Maior. Para a grande surpresa dos pesquisadores, tais emissões não se utilizaram de meios eletromagnéticos e sim da via que se convencionou chamar de comunicação biológica de alta frequência. A maior singularidade desse fenômeno reside na provável descoberta, embora o assunto esteja ainda em tempo de especulação científica, de que as comunicações biológicas são extratemporais, isto é, estão acima, fora e além do tempo, tal e qual o conhecemos. Se isso confirmar tal constatação, significa que enquanto uma comunicação por meios eletromagnéticos entre a Terra e aqueles planetas exigirá milhares de anos-luz, por via biológica a troca de mensagens será praticamente instantânea, ou seja, viajará com a velocidade do pensamento. Que tem a dizer sobre isso? A ciência humana continuará com êxito nas investigações em torno das comunicações biológicas, registrando a presença de forças que se interligam, de acordo com o tempo mensurável na Terra, e de conformidade com recursos outros de tempo extraterrestre, cabendo-nos respeitar o trabalho humano de pesquisa e solução aos problemas da natureza, sem nos anteciparmos em conclusões que pertencem às forças representativas da ciência no plano físico. Por meios eletromagnéticos, uma mensagem leva de 6 a 7 minutos entre a Terra e o planeta Marte. Conforme ficou exposto, as emissões mentais e espirituais dos seres humanos dos mundos habitados transcendem o tempo, isto é, são instantâneas mesmo que se trate de uma comunicação entre um e outro. Se for assim, não teríamos aí o melhor, o mais rápido e eficiente meio de comunicação entre mundos e galáxias, possibilitando de forma extratemporal as comunicações planetárias inteligentes? Quanto ao assunto, recordemos que, até mesmo em observações que se fizeram rotineiras, a luz precede o som nas manifestações que se lhes fazem características. No que se refere à vibração, a inteligência humana se encontra à frente de imenso império de energias a serem devidamente estudadas para a necessária catalogação. Você confirmaria que as plantas têm memória? Cito um exemplo. Um homem molestou durante vários dias uma planta em teste, um gerânio. Um outro homem a regou e cuidou durante esses dias. Após 3 dias de ausência, os dois se apresentaram ante o gerânio e este mostrou medo e tensão ante o primeiro, mas se tranquilizou quando da presença do segundo homem. As plantas possuem, compreensivelmente, a memória em construção, se nos é permitido assim nos exprimirmos. A memória, em qualquer grau, apresenta a parcela de discernimento que haja conquistado. Para além das regras da fisiologia e da biologia de hoje, poderíamos então dizer que além de mera sensitividade molecular a espiritualidade nas plantas, em graus e tons diversos a espiritualidade se encontra em qualquer partícula de vida. Poderíamos então dizer que as plantas, percebendo o mundo que as rodeia, têm uma memória, uma linguagem própria e até mesmo alguns rudimentos de altruísmo? Sim, reconhecendo-se que a palavra rudimentos está positivamente adequada à indagação proposta. Um pé de cevada subitamente mergulhado em água quente grita de dor, isto de acordo com os registros de seus impulsos elétricos e biológicos. Será verdade que as plantas também sofrem? No caso de positividade na resposta, não acha que as legislações ecológicas do futuro deverão levar em conta tal comprovação científica? Intuitivamente, desde hoje, os responsáveis pela solução dos problemas de ecologia na Terra já reconhecem a necessidade de proteção ao mundo vegetal para garantir as condições de habitabilidade e conforto da pessoa humana nos variados climas do planeta. Pesquisadores estadunidenses, europeus e indianos, em caráter experimental, estão tentando obter quilowatts de energia elétrica através da fotossíntese das plantas. Você acredita que se possa obter energia utilizando-se a vida vegetal? O tempo, com o trabalho, auxiliará o homem a descobrir a energia elétrica através das plantas, tanto quanto já cooperou com a inteligência humana, por exemplo, na descoberta do álcool na cana-de-açúcar e do óleo na mamoneira, para fins específicos na indústria. O cientista Burban afirmou que as plantas, os biólogos já catalogaram mais de 350 mil espécies diferentes, têm mais de 20 percepções diferentes das do homem. Como você classificaria tais percepções? As percepções das plantas estão no homem, contudo,
As percepções humanas com a evolução da inteligência se fizeram altamente complexas, mas sempre enfeixando em si, mesmo em caráter crítico, todas as percepções das várias faixas da natureza, pelas quais o espírito humano já passou em sua multimilenária evolução sobre a Terra. Como explicar racionalmente o fato de que nos Estados Unidos lavouras de arroz e trigo, sobre as quais foram irradiadas músicas melodiosas, inclusive sonatas de Bach, através de alto-falantes, apresentaram rendimento superior entre 25% a 60% por hectare? A estimulação musical e rítmica em certas lavouras pode resultar em aumento de colheita, apesar de que em alguns desses plantios se tem evitado a adubagem com nutrientes industriais? O estímulo musical trará sempre rendimentos em qualquer resultado da conjugação de esforços entre o homem e a natureza, com vistas à produção de valores para determinados fins. Alguma vez você conseguiu ou consegue enxergar a seiva interna ou as emanações magnético-espirituais de uma planta ou árvore? Já viu ou estabeleceu contato com os divais, espíritos da natureza encarregados de nutrir e proteger o reino vegetal? No mundo espiritual, propriamente assim chamado na Terra, o espírito desenfaixado das experiências no plano físico entra, facilmente, em relação com os chamados espíritos da natureza. Quanto a mim, aqui já me expresso na condição do médium ou espírito encarnado no corpo denso, já entrei em relação com seres diversos que presidem certos fenômenos da natureza, e isso começou em mim quando iniciei a psicografia dos livros de autoria do nosso amigo espiritual André Luiz, que nos fala dessas inteligências em muitos tópicos de seus apontamentos e narrativas. Nota de Chico Xavier. Recentes experiências no campo da biofísica e da biodinâmica sugerem existir mais do que apenas probabilidade de que o pensamento que o homem põe na terra, a radiação mental dele sobre o solo que está lavrando e plantando, é mais importante em relação ao crescimento e colheita dos frutos que o próprio adubo ou até a qualidade do solo. Isso é possível? O pensamento do homem exerce constantemente influência decisiva no meio em que se encontra. Não se lhe afigura significativo que as teorias evolucionistas de Charles Darwin, expostas no livro A Origem das Espécies, tenham sido concebidas quase ao mesmo tempo em que foi preparada e editada a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec? Allan Kardec e cientistas outros que se consagraram ao estudo da evolução do princípio inteligente, estavam em sintonia com o mesmo campo vibratório da vida superior que impelia e impele sempre a criatura terrestre ao exame dos processos evolutivos na oficina do progresso planetário. Segundo os atuais conhecimentos da microfísica acadêmica, os pesquisadores desse ramo ignoram como um objeto, um livro por exemplo, pode desaparecer de um lugar e reaparecer em outro, ou seja, é ignorado o processo como se dá a separação das partículas atômicas e subatômicas do objeto assim desintegrado e seu reagrupamento correto em outro lugar. Como você vê esse fenômeno? Atentos ao contexto evangélico das tarefas que nos competem desempenhar, cremos que seja nosso dever entregar à inteligência humana os problemas da materialização, desmaterialização e rematerialização da matéria, nos vários conceitos de definição da matéria na esfera das investigações científicas, vigentes no mundo. Você confirmaria que as plantas e os animais aceitam a condição ou a tarefa de servir de alimento, contanto que o processo seja dentro de um ritual amoroso, capaz de evitar os agentes químicos do medo causado pela morte violenta ou desapiedada? Não somente as plantas e os animais necessitam de amor para se renderem às necessidades do processo evolutivo em que todos nos encontramos. Nós mesmos, os espíritos humanos ou candidatos à humanização, não conseguimos prescindir do amor ou da proteção do amor, a fim de nos submetermos às disciplinas da vida, de modo a servirmos com segurança e eficiência na engrenagem do progresso comum. Uma bétula, em dia de grande calor, pode absorver até 380 litros de água. A rosela apanha moscas com precisão fantástica. A chamada planta bússola que nasce no Mississippi, Estados Unidos, aponta para os pontos cardeais. Pedra, planta, cristal, ondas etéreas, homem, tudo é de Deus porque dele promana? A inteligência, em qualquer setor da natureza, está impregnada de princípios que caracterizamos como sendo divinos, já que procedem da sabedoria divina, agindo sempre no rumo de objetivos determinados. Qual o papel das plantas e árvores na remodelação física e espiritual do planeta Terra? Todos os reinos da natureza na Terra, em plano inferior à posição da pessoa humana, precisam da proteção da inteligência terrestre para que possam proteger a inteligência terrestre. Achando-nos todos em evolução no planeta, é natural semelhante intercâmbio,
para que estejamos no lugar que nos é próprio, auxiliando para que sejamos auxiliados. E no que se refere aos minerais, você confirmaria existir ali certas formas de sensitividade peculiar, ou inícios de organização espiritual, em formações minerais tais como o basalto, o ferro, o ouro, a prata, o urânio e todos os demais radioativos? Seria então que o reino vegetal representaria o primeiro estágio da nossa evolução planetária? Segundo os nossos conhecimentos atuais, o início da sensitividade do reino mineral antecede as ocorrências da sensitividade ao mundo vegetal. Todas as evidências indicam estar ocorrendo em nosso planeta, como em nenhuma outra fase de evolução da humanidade, sofrimentos individuais e coletivos crescentes, os quais se refletem também no meio ambiente, afetando minerais, plantas e animais, participantes, passivos da imensa conturbação. Essa persistência geral na dor é uma realidade vigente, ou eu estou olhando a situação sob o ângulo de uma ótica negativista? Se pudéssemos trocar ideias com os minerais, os vegetais e os animais de que nos prevalecemos na Terra para a sustentação da vida física, também eles possivelmente nos perguntariam por que lhes causamos tanto sofrimento, ignorando que a dor é sofrimento educativo de primeira ordem, sem o qual o mais rudimentar aperfeiçoamento das criaturas e das coisas seria claramente impossível. Emmanuel. Para além do tempo. Obrigado pelo que ficou dito até aqui. Para encerramento desta entrevista, peço que nos diga algo acerca das suas reflexões sobre os 52 anos de seu mandato mediúnico. Caro Fernando, aqui respondo por mim mesmo. Para mim é como se o tempo não tivesse existido na contagem humana das horas. Atualmente, conforme já disse, observo o meu corpo físico em desgaste natural, à maneira do trabalhador que registra o desgaste da enxada de que se utiliza no trato do solo. Indiscutivelmente, nos primeiros 10 e 15 anos do início das tarefas, estive na condição do animal em processo de domesticação para aceitar o serviço que se lhe faz necessário, mas, com o escoar do tempo, na condição de animal humano, fui reconhecendo o valor dos que me domesticavam para as atividades do intercâmbio espiritual, no caso, os espíritos benevolentes e sábios que nos protegem e auxiliam, de tal maneira que voluntariamente obedeci e obedeço até hoje ao plano de trabalho traçado por eles, reconhecendo, plenamente, que as realizações deles estão muito acima de qualquer cogitação de meu espírito estreito, cabendo-me a obediência feliz às instruções que, por bondade deles, possa receber, notando embora, de minha parte, que se meu corpo vai cedendo à lei do desgaste com o tempo terrestre, meu espírito se vê cada vez mais interessado e contente, absorvendo ensinamentos e orientações dos espíritos amigos, qual se eu vivesse num tempo que não é da Terra, SIC, com a mesma surpresa e com a mesma vitalidade emocional com que os nossos benfeitores da vida maior me proporcionaram a honra do engajamento no trabalho deles em nome de Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor, desde uma noite de julho de 1927, quando os recursos mediúnicos, que me caracterizavam a existência terrestre desde os primeiros dias de meu corpo atual, entraram na disciplina e na condução do serviço dirigido e organizado segundo as instruções fundamentais de Allan Kardec, no cristianismo atualmente. Rede Vivo. Chico Xavier. Fernando Vor. Se faz mister compreender como surgem as energias negativas, ou seja, os maus fluidos. Allan Kardec explica que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é outra causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Se os seres humanos ficam doentes quando absorvem maus fluidos, será que os animais e as plantas não sofrerão as mesmas consequências? Allan Kardec relata um episódio em que um homem matou o seu cão quando doou sua energia a ele,
pois o fluido humano era incompatível ao do animal. O Sr. T. disse: magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente, se os mediunizássemos. Segundo Herculano Pires, Kardec se refere, no livro dos médiuns, a tentativas de magnetizadores, na França, de magnetizar animais e desaconselha essa prática em vista dos motivos contra a mediunidade animal. Entende mesmo que a transmissão de fluidos vitais humanos para o animal é perigosa, em virtude do grande desnível evolutivo entre as duas espécies. Mas na mediunidade veterinária a situação se modifica. O reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos na Terra, segundo numerosas informações mediúnicas. O médium veterinário, como médium humano, não transmite os seus fluidos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transmissão aos espíritos protetores. A situação mediúnica é assim muito diferente da situação magnética ou hipnótica. Ao socorrer o animal doente, o médium dirige a sua prece aos planos superiores, suplicando a assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição destes. Aplica o passe com o pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o Criador e o responsável pela vida animal na Terra. Flui a água da mesma maneira, confiante na assistência divina. Não se trata de uma teoria ou técnica inventada por nós, mas naturalmente nascida do amor dos zoófilos e já contando com numerosas experiências no meio espírita. Mariotti contou-nos tocante episódio de um gato que se afeiçoara a ele, ao qual socorreu várias vezes, e que na hora da morte foi procurá-lo em seu leito, lambendo-lhe o rosto como numa demonstração de gratidão ou pedido de ajuda, e esperando ao seu lado. Tivemos experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. Voltando às plantas, objeto de nosso estudo. Uma planta possui, também, um corpo fluídico. Ligada a um aparelho registrador, suficientemente sensível, exibirá respostas, ou reações, a pensamentos, emoções e mesmo intenções de um ser humano, e muito particularmente a morte de qualquer animal, por mais insignificante que seja, e até as células vivas isoladas, por exemplo, raspadas da face interna da boca. Vejamos, respostas ou reações, pois ela é desprovida de sensações e de percepções por lhe faltarem os respectivos órgãos dos sentidos. Ainda assim, um vegetal mostra a patente sensibilidade que é uma faculdade do corpo espiritual, ou organismo bioplasmático, sensibilidade no sentido de capacidade de reagir a certos estímulos. O que um homem e um animal enviam a uma planta são fluidos, matéria sutil emanada dos respectivos perispírito. Estados mentais e emocionais mais intensos, uma crise de ódio, raiva, um sentimento mais afetuoso, um prazer forte, a morte violenta, etc., fazem escapar cargas fluídicas mais energéticas ou mais densas ou mais leves, etc. Suponha um indivíduo que queira queimar uma folha ou que pretenda matar alguns peixes, este ser disparará certa qualidade vibratória de fluidos, diferente das suas emissões habituais. O vegetal reage a tais fluídicos quando é atingido por eles, o seu psicossoma é primitivo, mas não inerte. No Evangelho do Cristo, podemos ver um exemplo de Jesus, descrito da seguinte forma: E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus capítulo 21, versículo 19. Observemos o estudo de Cairbar Sutel a respeito dessa passagem de Jesus, da figueira seca. Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos, que imediatamente secaram a mesma. A psicologia moderna,
com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres, pelo magnetismo, se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos, e outras narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente, e Jesus, conhecendo-se mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Uma instituição, ou uma associação religiosa, onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promova a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento à verdadeira fé, essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, não passa de uma figueira enfolhada, mas, sem frutos. De acordo com Carlos Toledo Rizzini, o pastor, também químico, Franklin Loyer, em numerosos testes usando grande número de seus audientes, empreendeu experiências sobre a ação da prece na aceleração da germinação de sementes, conseguindo 20% de ampliação do fenômeno. Eis o que comenta o ilustrado escritor Hermínio C. Miranda, Anuário Allan Kardec, 1970, página 15. Para nós, espíritas, as notáveis experiências do Sr. Loyer têm o significado de uma confirmação. A planta é um ser vivo que responde ao amor e às vibrações simpáticas emanadas de um espírito bem intencionando. Comentários finais. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, ó Filho do Homem, está próximo às portas. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. A começar pela derrocada dos templos, o mundo tem passado por todas as tribulações, peste, fome, guerras, terremotos, maremotos, dores e sofrimentos de toda a sorte. Estes brotos de folhas da figueira mundo, depois de transformados em bastas folhagens e em deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade, a fim de, mais apta, receber as instruções do Cristo, não exteriormente, mas em espírito e verdade, gravando em sua alma esses talentos com que resgatará o seu passado e conquistará o seu futuro. Esta parábola da figueira é, pois, uma exortação à vigilância e à observância dos sinais dos tempos, porque o Filho do Homem virá em momento em que ninguém o espera. Por isso dizemos com fé e esperança, vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Janela para a Vida, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 6, a sensibilidade das plantas nos dois planos da vida. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, itens 13 e 18. O Livro dos Médios ou Guia dos Médios e dos Evocadores, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 22, da Mediunidade nos Animais, dissertação de um Espírito sobre esta questão 236. Mediunidade, Vida e Comunicação, capítulo 11, Mediunidade Zoológica. José Herculano Pires. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 19. Evolução para o terceiro milênio, parte 2, capítulo 4, Carlos Toledo Rizzini. Parábolas e ensinos de Jesus, Cairbar Sutel, capítulo 46, Parábola da figueira estéril. Hermínio C.
Miranda, Anuário Allan Kardec, 1970, página 15. Evangelhos de Mateus, capítulo 23, versículos 32 a 34, Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30, Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 32. Parábolas e ensinos de Jesus, Cair Bar Sutel, capítulo 66, Parábola da figueira em vegetação,